muito boa noite. Como vão as coisas por aí? Como vai? Vai bem? Olha, a gente está começando aqui o programa Opinião, não é? Hoje, terça-feira, dia 4 de agosto de 2020. Bom ter você aqui. É sempre importante ter o que é mais relevante para nós, que é a sua companhia no Opinião, todas as noites na TV Pantanal, das 7h30 às 8h30, sempre ao vivo, com a sua participação, com a sua interação, via WhatsApp aqui. Aliás, o WhatsApp hoje está ativo, está esperando por você, até porque a gente vai entrevistar. Na verdade, eu entrevistei nesse último fim de semana, eu entrevistei a ministra Damares, ministra da Mulher, da Família e também dos Direitos Humanos, né? Uma entrevista que na qual a gente abordou muitos assuntos, né, pertinentes, obviamente, à pasta. É lógico que a gente não deixou de abordar a pandemia, afinal de contas, já que o Ministério tem como seu alvo principal aí os vulneráveis, a gente falou justamente sobre isso, a questão aí desse trabalho voltado aos vulneráveis, como mulher, como negros, como também os índios. E você pode emitir a sua opinião, já que a pergunta não será possível, já que foi gravada a entrevista, não é? Mas você pode mandar a sua opinião aqui, que a gente vai interagir com você, trazendo aqui a sua opinião ao vivo no programa Opinião. 99932-2529, você que nos assiste também pelo Facebook, na nossa página lá da TV Pantanal, e também pelo www.gazetadigital.com.br. Lorenberg Alves, satisfação em tê-lo aqui. Vamos acompanhar aqui a entrevista com a ministra Damares hoje. Boa noite, meu amigo Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores. Embora a entrevista já tenha sido feita, mas a presença, a companhia do telespectador é sempre necessária e imprescindível, Paulo. Como sempre é imprescindível, né? E o tema é importante, porque quando fala de violência contra a mulher, quando fala de pedofilia, isso tudo deixa a gente atordoado e quer saber sempre as mudanças na legislação, enfim, o que está sendo tomado via governo federal. E a Damares Alves vai, durante essa entrevista aí, falar conosco, entrevista mais ou menos uma meia hora, não é? Falar conosco sobre esses temas aí. Então, tá combinado. Eu espero pela sua participação, são 7h34 agora, via WhatsApp 99932-2529. Quero saber a sua opinião sobre esses temas aí, proteção contra a mulher, enfim, negros, índios, também a pedofilia. Vamos então à primeira parte dessa entrevista que eu fiz nesse fim de semana com a ministra da Mulher, da Família e também dos Direitos Humanos, Damares Alves. Acompanhe. Ok, ministra Damares, uma satisfação entrevistá-la nessa noite aqui no programa Opinião da TV Pantanal, Mato Grosso, aqui uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. Eu vou abrir aqui a entrevista perguntando sobre os povos indígenas. Aqui no estado temos índios em todas as regiões praticamente de Mato Grosso, né? Índios que estão sofrendo com essa pandemia da Covid-19, e eu sei que a senhora coordena uma espécie de plano de contingência voltado especialmente para esses índios que são considerados vulneráveis, né? A pergunta é o que essa coordenadoria que a senhora comanda, o que o seu ministério, o que o governo federal tem planejado, tem em ação aí para ajudar a proteger os nossos índios. Boa noite, Paulo Coelho. Boa noite, amigos, telespectadores do programa Opinião. Boa noite a todos que acompanham a TV Pantanal. Boa noite, Mato Grosso, esse estado incrível, esse estado que nós amamos, somos apaixonados, o Brasil ama o estado do Mato Grosso. Eu sei que há uma preocupação muito grande de todos vocês com relação à saúde dos povos indígenas neste tempo de Covid. O Mato Grosso tem um número enorme de indígenas. O Mato Grosso é um dos estados que concentra inúmeros povos e com uma população muito grande. A saúde indígena, ela é coordenada pela Secretaria Especial de Saúde Indígena, SESAI, que fica lá no Ministério da Saúde. Mas nesse tempo de Covid, nós temos um comitê que é centralizado na Casa Civil, é um comitê de enfrentamento à pandemia.
E nesse comitê está reunido todos os ministérios e todos os órgãos federais. E ao nosso ministério, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, ficou sob nossa coordenação todas as ações voltadas aos povos vulneráveis, ao público vulnerável, aos que são considerados vulneráveis para o Covid-19. Então, os indígenas estão aí nesse grupo de vulneráveis. Então, estou na coordenação do plano de contingência voltada para os povos indígenas. O plano de contingência voltado para os povos indígenas reúne FUNAI, CESAI, Secretaria Nacional de Políticas Públicas para a Igualdade Racial, CONAB e demais instituições que a gente pôde agregar neste plano. Porque o nosso plano consiste também na garantia alimentar. Logo no início da construção do plano, uma das metas que nós estabelecemos foi a garantia alimentar dos povos indígenas nesse tempo de Covid. Quero esclarecer o seguinte: o presidente Bolsonaro estabeleceu como estado de emergência com relação à pandemia em 3 de fevereiro de 2019. Mas já em final de janeiro, a CESAI, a FUNAI, os órgãos que são responsáveis pela política indigenista já estavam se organizando, já estavam se preparando para a pandemia, observando o que estava acontecendo em outros países, observando o que estava acontecendo fora do Brasil. Então, medidas assertivas foram tomadas já em final de janeiro. Por exemplo, a CESAI já em final de janeiro já estava emitindo determinações, recomendações de que pessoas não adentrassem mais em áreas indígenas a partir de fevereiro. Março, ações já estavam sendo executadas de garantia alimentar, envio de equipes médicas para áreas indígenas. Tanto é que os profetas do caos começaram a anunciar que nós teríamos genocídio no Brasil, que nós iríamos exterminar povos indígenas no Brasil. E o que nós estamos vendo hoje? A taxa de letalidade entre os povos indígenas, ela é abaixo da metade do que acontece entre os brancos no Brasil. Nós estamos, sim, perdendo muitas vidas, muitos índios, nós lamentamos, mas é inevitável. O indígena, ele está se relacionando com a cidade hoje. O indígena sai da sua aldeia para fazer saques, para fazer compras. Infelizmente, o Covid chegou em aldeias. Infelizmente, a gente está contabilizando mortes. A primeira morte de indígena aconteceu em 12 de abril, lá no estado de Roraima. O primeiro indígena registrado pela CESAI foi um indígena da etnia Yanomami. No estado do Mato Grosso não tem sido diferente. Mas observe que toda a situação se agravou no estado do Mato Grosso agora no mês de julho. Então, se a gente observar de fevereiro a julho, nós estamos com agravamento apenas agora em julho. Isso quer dizer que medidas assertivas também foram tomadas em relação ao estado do Mato Grosso. Mas queremos chamar a atenção para o seguinte: a saúde indígena, ela funciona da seguinte forma: é responsabilidade do governo federal a atenção básica. A CESAI é responsável pela atenção básica. Quando passa para a média e alta complexidade, aí já é a responsabilidade do SUS. E o SUS, ele é de uma forma tripartite, ele é Estado, município e União. Então, quando chega na parte do internamento, já é a responsabilidade também do Estado e do município.
E desta forma, a União lá atrás mandou dinheiro para o Estado e para os municípios, especialmente os municípios polos, para que os municípios polos, onde existe uma concentração de aldeias, também se organizassem com seus hospitais, com respiradores, para quando chegasse esse momento de agravamento, tivessem a estrutura para o internamento dos indígenas. Bem, mas mesmo contando com o SUS, neste momento em que se agravou, a CESAI também está respondendo às demandas que estão chegando. Nesta semana, a CESAI esteve na região dos Chavantes com o apoio das Forças Armadas numa força-tarefa, numa operação com inúmeros médicos, com inúmeros agentes de saúde, numa operação grandiosa, levando remédios, levando médicos, e a situação entre os Chavantes, que era a mais grave, já está contida. Uma operação semelhante já está sendo organizada também lá para o Xingu. A CESAI, o governo federal e o Comitê de Combate ao Covid está dando neste momento uma atenção especial à saúde dos povos indígenas do estado do Mato Grosso. Bem, ministro Damares, a minha segunda pergunta também é sobre a questão indígena. Naquela reunião ministerial, acho que de abril passado, não é? A senhora fez menção ali a denúncias de que índios estariam se contaminando de propósito com a Covid-19 para, ao final, prejudicar a imagem do governo Bolsonaro. Bom, eram denúncias. A senhora foi atrás dessas denúncias? Elas tinham fundo de verdade, ou seja, procediam ou não? Com relação àquela fala minha na reunião do dia 22 de abril, em que eu apresentei para os ministros uma preocupação de que denúncias anônimas estavam chegando, de que possivelmente índios poderiam ser contaminados de forma proposital de Covid-19. Informo que eram denúncias anônimas que estavam chegando, conversas que estavam chegando até o nosso ministério, mas até agora nada foi comprovado, nenhum indício de veracidade chegou até as nossas mãos. Olha, ministra, tem havido sistemáticas críticas, mais da extrema imprensa e também de políticos de esquerda, quanto à presença de evangélicos no comando de ministérios, como no seu caso, por exemplo, não é? O último desses casos aí de críticas foi o da revista Veja, que repercutiu bastante. Gostaria que a senhora comentasse sobre isso aí. O que a senhora pensa de críticas como esta? Bom, realmente tem sido grande as críticas de ter ministros e líderes nos órgãos públicos que professam a fé evangélica. Essas críticas não devem proceder, essas críticas são descabidas. Vamos pensar o seguinte: segundo o IBGE, em 2030, a população evangélica vai ser em torno de 52%. Espera aí, um Brasil que vai ter 52% da sua população evangélica, então o evangélico não vai poder assumir cargo, então só 50% da população brasileira vai trabalhar? Não tem lógica isso. A fé de uma pessoa é determinante se ela é capaz ou não de ocupar um cargo? A fé de uma pessoa é que determina se ela pode ou não fazer uma cirurgia? Ela pode ou não ser um médico? É a fé de uma pessoa que determina se ela pode ou não dirigir um táxi? É a fé de uma pessoa que determina se ela pode ou não ser um dentista? É a fé de uma pessoa que determina se ela pode ou não ser ministro da educação, da saúde, de direitos humanos? Eu acho que essa é uma discussão tão absurda, tão absurda. Eu sou evangélica e o fato de eu ser evangélica não tira de mim a capacidade de ser ministra da mulher, da família e dos direitos humanos. Nós hoje somos 5 ministros evangélicos. E desses 5 ministros evangélicos, 3 são pastores. E daí?
Eu acho uma discussão absurda e atrás dessa discussão, na verdade, o que está é um verdadeiro preconceito e discriminação religiosa. Vamos parar com isso, gente. Vamos parar com isso. Nós estamos em pleno 2020. Esse tipo de preconceito e discriminação, ele é tão primitivo, ele é tão atrasado, ele é tão absurdo que não cabe hoje a gente falar mais em preconceito e discriminação religiosa. Essa é uma nação que já devia ter avançado esse tipo de preconceito, mas eu, como ministro de Direitos Humanos, tenho que informar que, lamentavelmente, esse é um tipo de denúncia que eu recebo todos os dias. Ainda existe no nosso país a intolerância religiosa, o preconceito e a discriminação. E vou dizer uma coisa, aí a fé evangélica é uma das mais perseguidas, mas nós temos outras manifestações religiosas no Brasil que é muito perseguida. Vamos parar com isso, gente. Nós temos garantida no Brasil a liberdade religiosa, garantida na nossa Constituição, a livre profissão de fé. Vamos parar com isso, gente. Eu acho que enquanto a gente ficar brigando por uma questão de fé no Brasil, a gente não avança em outras pautas. Bom, essa foi a primeira parte da entrevista com a ministra Damares Alves, não é? Que nesse primeiro bloco aí a gente abordou dois ou três assuntos. Eu queria até chamar aqui Lorenberg. Lorenberg, nós temos pouco tempo para falar sobre isso, mas um dos assuntos que me chamou a atenção aqui, essa questão dos índios, ela está dizendo ali que, tudo bem, o governo federal está fazendo aí a sua parte, mas existe a atenção básica e que, como é tripartite, o SUS, que tem vindo dinheiro para os estados e municípios, não é? E que agora é responsabilidade também desses entes aí, dos municípios que estão com dinheiro no caixa e também dos estados, ou seja, para ajudar a cuidar dos nossos índios. Paulo, antes de mais nada, é preciso fazer um registro aqui. Elogiar, parabenizar o Paulo, o jornalista Paulo Coelho, que foi buscar uma entrevista importante, porque nós já entrevistamos aqui secretários de Estado, nós já entrevistamos secretários de municípios e faltava também alguém ligado ao governo federal. Então aqui eu quero render as minhas homenagens e parabenizar de coração mesmo o Paulo pela brilhante entrevista. Independentemente do conteúdo da entrevista, independentemente de quem foi o entrevistado. O espaço é aberto, né? O espaço é aberto. Eu acho que esse é colocar o nosso programa à frente de qualquer situação. Esse é um ponto que eu não poderia deixar de registrar, mas de forma nenhuma. Com relação à questão indígena, Paulo, eu quero fazer um outro registro. A ministra Damares disse que a questão da saúde indígena está ligada ao Ministério da Saúde e não do Ministério que ela ministra, o que ela está à frente. Mas existe uma coordenação lá na Casa Civil e que ela é coordenadora, o ministério dela chefia a coordenação lá na Casa Civil. Né? Só que tem um detalhe que é bom a gente registrar sempre. A pasta da ministra Damares é Direitos Humanos. Independentemente da existência ou não desta coordenação na Casa Civil, independentemente desta ligação, e que de fato o é, lá no Ministério da Saúde, a ministra Damares teria sim que responder e que está atenta e cobrar do seu colega ministro da Saúde um cumprimento que é basilar para o Ministério dos Direitos Humanos. Ministério, para ser bem redundante, deveria tirar fora, porque quando você fala em direitos humanos, está falando em tudo, mas Ministério da Mulher, da Família e Direitos Humanos. Independentemente disso, a ministra Damares deveria, sim, cobrar que os direitos humanos dos povos indígenas sejam, de fato, respeitados. Já exibimos a primeira parte da entrevista e agora a gente vai exibir a segunda parte de uma entrevista que eu fiz nesse último fim de semana com a ministra
da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, aqui no programa Opinião. Vários assuntos a gente aborda nesse segundo bloco. Acompanhe aí os detalhes nesse instante. Olha, ministra, há um projeto de autoria do governo federal que visa aumentar a pena contra líderes religiosos que cometerem abusos sexuais, seja contra mulheres, seja contra crianças. A senhora que ajudou a confeccionar esse projeto, a criar esse projeto, eu queria que a senhora falasse mais sobre ele e em que pé ele está, se já foi encaminhado para o Legislativo, enfim. Bem, o governo Bolsonaro veio com a proposta de proteger crianças no Brasil, proteger mulheres, combater a violência como um todo. E uma das violências que nós vamos ter que fazer o enfrentamento de forma corajosa é a violência sexual contra crianças, adolescentes, mulheres, pessoas com deficiência, a violência sexual de uma forma geral. E a gente observa que muitas pessoas, o agressor de violência, os criminosos que cometem a violência sexual, muitas vezes usam do abuso da confiança. E há um elemento nessa história aí que abusa muito da confiança, da aproximação da vítima, que é um líder religioso. E nós temos um caso bem emblemático que ficou muito conhecido no Brasil recentemente, que é o caso daquele líder religioso chamado João de Deus. Que nós temos aí a força-tarefa que investiga os casos por ele praticado, os crimes por ele praticado, já identificou mais de 250 vítimas. 250 vítimas. É, no mundo, o caso com o maior número de vítimas identificadas. É mais uma marca terrível para o Brasil. É mais um recorde absurdo que o Brasil vai ter que acumular. Nos envergonha diante do mundo. Bem, ele se aproveitava da fé das mulheres que chegavam até o seu local de culto, de celebração. Ele se aproveitava da vulnerabilidade dessas mulheres e da fé dessas mulheres. Mas ele não é o único, são inúmeros líderes religiosos de diversas confissões religiosas que se aproveitam da vulnerabilidade de quem procura um templo para curar a sua dor. Então essas mulheres, essas crianças chegam lá buscando na fé a cura de suas dores e eles aproveitam a vulnerabilidade. Não é só mulher não, homens também. Tem muitos homens que são abusados em rituais religiosos. Nós temos um caso agora, atual, recente, de um tal de um guru no Nordeste, um jovem estudante de filosofia, se dizendo guru, abusando de jovens estudantes da universidade. Então, em nome da fé, nós temos criminosos abusando sexualmente de pessoas. Então, o nosso projeto de lei vem para aumentar a pena quando o abusador, o criminoso, o estuprador, seja um líder de confissão religiosa, de qualquer religião, que use a fé para cometer crime sexual. E aí a gente também traz para esse rol não só o líder de confissão religiosa, a gente traz também o médico, o enfermeiro, aquele que tem o contato direto com a vítima em estágio vulnerável. E a gente traz também aí o professor, o educador. São recorrentes as denúncias de professor, de educador. Recorrentes. Inclusive, essa semana eu fui procurada por uma deputada, que ela recebeu nas redes sociais dela inúmeros pedidos que ela apresentasse uma emenda ao projeto que nós apresentamos, que o governo federal mandou para o Congresso Nacional. Quem mandou foi o Poder Executivo. Eu escrevi junto com o ministro da Justiça, o nosso valoroso ministro André. Nós temos um ministro da Justiça comprometido com a defesa da infância. O ministro André Mendonça é um ministro que trabalha com criança. Ele veio para fazer um pacto no enfrentamento à violência contra a criança. Atenção, Brasil, nós temos um ministro da Justiça que tem um compromisso pela erradicação da violência contra a criança no Brasil. Então, eu e o ministro André escrevemos essa proposta, que foi construída junto com a força-tarefa lá de Goiás, dos promotores que trabalharam no caso João de Deus.
Então, nós escrevemos essa proposta e o presidente da República mandou para o Congresso Nacional. E essa deputada foi procurada por um grupo enorme de jovens que pediram para ela colocar uma emenda que acrescentasse no texto também que o crime fosse aumentado quando fosse um treinador de futebol, de natação, de esporte, que também abusam de crianças. Ela vai levar a proposta. Então, o que a gente quer? Quando o abusador, ele usa da confiança do vulnerável, da criança, da mulher, da pessoa com deficiência. Então, a gente quer aumentar a pena. Mas no projeto também, a gente trouxe uma outra proposta. No caso do João de Deus, por exemplo, ele vai se livrar de muitas penas, porque ele já tem 70 anos de idade. Então, no Brasil, quando um criminoso chega a 70 anos de idade, há uma prescrição pela metade das penas. Então, a gente quer aumentar agora de 70 para 80 anos de idade, que não haja mais a prescrição em 70 anos, mas em 80 anos de idade. Então, veio essa proposta. Então, o projeto de lei ele é robusto, ele veio para fechar as brechas que a legislação está trazendo. Mas o projeto tem uma outra novidade também. A mulher, quando ela é estuprada ou quando ela é abusada, ela tem que ir para a delegacia prestar o depoimento, depois ela sai, tem que ir lá no promotor prestar o depoimento, depois ela sai, tem que ir lá no defensor prestar o depoimento, depois no dia da audiência tem que prestar depoimento, depois no dia do julgamento final tem que prestar depoimento. Por vezes, a mulher tem que prestar, às vezes, 8 testemunhos, contar 8 vezes a história. O projeto vem aí com uma novidade, que a mulher seja ouvida uma única vez. E esse testemunho sirva para o promotor, defensor, juiz, para o julgamento, ela ser ouvida uma única vez por todos. É mais uma novidade que o projeto traz. O que a gente vem com essa proposta? Fechar todas as brechas que ainda tinha na lei, mas proteger a vítima e garantir a punição ao criminoso. Bem, minha pergunta agora, ministra Damares, é quanto à violência contra a mulher, não é, que infelizmente tem aumentado e aumentado assustadoramente nessa época de pandemia. O que o seu ministério, propriamente, não é, que lida diretamente com esse tema, tem feito para melhorar a proteção à mulher no Brasil? A violência contra a mulher, infelizmente, é uma realidade no Brasil e nós vamos ter que fazer o enfrentamento a esta realidade. O Ministério da Mulher veio com esta proposta. O presidente Bolsonaro, ele foi extremamente inteligente ao construir esse ministério e entregar para o Brasil um ministério que se ergue e que está sendo construído com toda essa força, um ministério que está crescendo e se consolidando com essa temática, o enfrentamento à violência contra a mulher. Mas o governo Bolsonaro entende que o enfrentamento à violência contra a mulher não pode ser feito apenas no campo da repressão. Nós vamos ter que trabalhar na prevenção, vamos ter que trabalhar lá na primeira infância, lá na escola, lá na segunda infância, lá na adolescência. Nós vamos ter que fazer um trabalho de educação, nós vamos ter que trabalhar na próxima geração, no enfrentamento à violência contra a mulher. E eu tenho uma situação que eu preciso trazer aqui. A nossa preocupação. A idade do agressor está diminuindo cada vez mais. É absurdo o número de adolescentes apanhando de namorados. O número de vítimas adolescentes no Brasil tem crescido muito. Então, a gente vai precisar nos reinventar para a gente poder proteger a menina vítima de violência doméstica. Meninas apanhando de namorados. Nós vamos ter que conversar sobre isso. Nós vamos ter que fazer um grande trabalho no Brasil de prevenção a essa violência que tem como alvo a mulher e a menina. Sim, nesse tempo de pandemia, a violência contra a mulher cresceu. Cresceu e de forma assustadora. Mas não foi só no Brasil. A gente observou o que estava acontecendo nos países que entraram em quarentena antes do Brasil. E a gente viu o que estava acontecendo lá e a gente teve que se preparar aqui no período de quarentena. Nós nos preparamos antes, nós tomamos medidas antes da quarentena. Por exemplo, nós imaginamos o seguinte, na quarentena, no isolamento social, nós vamos trancar dentro de casa
a vítima e o agressor. E como é que essa vítima vai denunciar? O que nós temos hoje? É o telefone. E como é que ela, na frente do agressor, ela vai ligar? Ele vai ver ela ligando, ele não vai deixar. Então, nós tínhamos que nos organizar para que a vítima pudesse fazer a denúncia sem ele ver que ela estava denunciando. E aí, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, que tem um canal de denúncia que é o Ligue 180, que é um telefone, o Ministério veio com uma novidade. Qual foi a novidade? O Ministério trouxe um aplicativo. A mulher podia agora fazer a denúncia por meio de aplicativo. De que forma? Ela podia baixar o aplicativo e fazer digitando, mandando uma foto, mandando um vídeo, sem precisar falar. Também entregamos para o Brasil por meio de Telegram. O 180 agora também pode ser feito a denúncia por meio do Telegram, o aplicativo Telegram, e nos próximos dias também vai ser feito por meio de WhatsApp, mas também por meio do site. De qualquer lugar do mundo, a mulher vítima de violência em período de pandemia pode fazer a denúncia. Qualquer brasileira que esteja em qualquer lugar do mundo pode fazer a denúncia por meio de aplicativo ou por meio do nosso site. Não precisa mais ligar. Essa mulher, por exemplo, quando for lá fora jogar o lixo, pode usar o aplicativo. Quando for tomar banho, quando ele estiver dormindo, adormecido, ela pode usar o aplicativo, usar o Telegram, usar o nosso site e registrar a violência cometida. E o interessante do aplicativo, ela pode mandar uma foto que pode antecipar uma prova e que pode, inclusive, antecipar uma medida protetiva. Nós fizemos isto. E fizemos mais, que o governo federal fez. Como é que a mulher surda iria denunciar, se ela não pode sair de casa? Nós oferecemos para o Brasil, inclusive, a videochamada em Libras. A mulher surda pode ligar agora no 180 e ela, 24 horas, pode ser atendida por Libras em videochamada. Mas também o nosso Ministério, junto com o Ministério da Justiça, trabalhou as secretarias de segurança dos estados para que os estados trouxessem a delegacia online. E isto vai ser um legado que vai ficar pós-pandemia. A delegacia online era um sonho da Rede de Proteção da Mulher. Mesmo antes da pandemia, muitas mulheres nunca entrariam numa delegacia, por causa do constrangimento, da vergonha, ou é uma pessoa conhecida na cidade, nunca teria coragem de entrar numa delegacia. Mas o boletim de ocorrência online, porque é o seguinte, a denúncia, qualquer pessoa pode denunciar que uma mulher está sofrendo violência, mas o boletim de ocorrência, só quem pode fazer é a vítima, ok? Essa é a diferença. Para dar início a um processo, tem que ser a vítima a fazer a ocorrência. Agora, com a delegacia online, qualquer mulher pode fazer seu boletim de ocorrência online. Então, nós já estamos aí com vários estados que aderiram ao boletim de ocorrência online. Então, com base nesses novos instrumentos, é que a gente está dizendo que a violência contra a mulher no Brasil durante a pandemia cresceu. Estados como o Acre, por exemplo, já apontam que cresceu durante a pandemia 600% a violência contra a mulher. Estado do Rio de Janeiro cresceu mais de 50%. No nosso Ligue 180, o número aponta que durante a pandemia já cresceu 38%. E o que fazer? O que nós estamos fazendo? Conscientizar todo mundo. Nesse período, qualquer situação diferente em que você observe que há um indício de violência, denuncie. Fizemos inúmeras campanhas. Uma delas, muito exitosa, foi a campanha do Vizinho Solidário. Nós distribuímos em todos os condomínios, nós saímos pelo Brasil, muitos estados aderiram. Eu não sei como foi a adesão no estado do Mato Grosso. Nós fizemos uma campanha do Vizinho Solidário para que os vizinhos denunciassem. Quando visse qualquer cena diferente, ouvisse qualquer barulho, e nós tivemos uma experiência do Vizinho Solidário, uma experiência no estado de Santa Catarina.
num condomínio, uma mulher estava sendo agredida, correu para o banheiro, escreveu numa toalha branca com batom SOS, colocou o número do apartamento e jogou pela janela. Todo mundo no condomínio já tinha aderido à campanha. Um vizinho achou a toalha lá embaixo, escrito SOS com batom e o número do apartamento. Chamou a polícia. A polícia foi, chegou no apartamento e quando chegou lá, encontrou o homem com a arma na mão para matar a esposa. Então, campanhas como essa, a gente fez inúmeras. Agora estamos na campanha do X na mão. Que a mulher, quando for na farmácia, coloque um X na mão se ela estiver sendo vítima de violência. Na hora que ela mostrar um X na mão para o balconista da farmácia, ele vai entender que ela está sendo vítima de violência e ela, na hora, chama a polícia. É dessa forma que estamos protegendo as mulheres em tempo de pandemia. E estamos torcendo para que essa pandemia passe logo, porque não só as mulheres estão sendo vítimas de violência, nós também temos crianças sendo vítimas de violência no Brasil, assim como idosos e pessoas com deficiência. Nós estamos esperando que essa pandemia passe logo, para a gente entender o tamanho dos estragos que esse isolamento social causou nas famílias, nos vulneráveis, nos idosos, nas crianças, nas pessoas com deficiência. Nosso Ministério está trabalhando muito. Acompanha nossas atividades pelo nosso site, pelos nossos aplicativos. Nós temos um grande trabalho para fazer também pós-pandemia. O Brasil vai ter que passar por um momento de reconstrução. Nós vamos ter que passar por um momento de reconstrução. Mas mesmo com um número muito grande de violência, nós, como Ministério da Família, ainda acreditamos que a família pode ser a resposta para muitos dos problemas da sociedade. A gente exibiu aqui, já até esse instante, na noite de hoje, uma entrevista parcial, não é, com a ministra Damares Alves, do Ministério da Mulher, da Família e também dos Direitos Humanos. Parcial porque ela veio até aqui, a gente vai completar essa entrevista nesse último bloco agora. A terceira e última parte da entrevista com a Damares, a gente aborda outros temas aí e aí a gente vai só observar e você continua participando aí se houver alguma alguma opinião, não é? A gente daqui a pouquinho volta ao final, Lorenberg e eu, e você comentando a entrevista com a ministra Damares, a qual a gente exibe a terceira e última parte nesse instante. Ok, ministra Damares Alves, do Ministério da Mulher, da Família, dos Vulneráveis. A gente aqui da TV Pantanal, do programa Opinião, agradece a sua entrevista, não é? E se há algo que a gente deixou de comentar, de abordar aqui, que a senhora ache relevante, esteja à vontade aqui nas suas considerações finais. Se não, muito obrigado mais uma vez pela entrevista aqui ao Opinião. Obrigada, Paulo Coelho. Obrigada por essa oportunidade de ter participado do programa Opinião. E quero encerrar aqui deixando meu abraço ao povo querido do Mato Grosso. Quero aqui deixar minha palavra final, dizer a todo o povo querido que a pandemia vai passar. Aguenta mais um pouco, está acabando. Aguenta mais um pouco. Tudo isso vai passar. E a nação brasileira vai voltar a ser uma nação próspera. Nós vamos retomar o desenvolvimento e o crescimento que o Brasil estava indo. Nós estávamos no caminho certo. O governo Bolsonaro estava no caminho certo. E acreditem, o governo federal estava fazendo tudo para esta nação voltar a ser uma nação próspera. Mas a pandemia nos freou. Mas mesmo durante a pandemia, tudo o que tinha que ser feito, o governo federal fez. As medidas tomadas foram todas acertadas. O governo federal tomou as medidas certas na hora certa. Bilhões foram investidos no combate à pandemia. A comida chegou na casa do mais necessitado. Era o que a gente queria? Não, a gente queria muito mais, mas era o que a gente pôde fazer. Nós garantimos a segurança alimentar de mais de 70 milhões de brasileiros nesse momento de pandemia. Nós conseguimos garantir a tranquilidade social.
Os profetas do caos disseram que haveria saques, mortes, haveria um descontrole social. O governo federal manteve a alimentação. Mandamos dinheiro para os hospitais, para os estados, para os municípios. Fizemos a nossa parte. Não somos culpados dessa pandemia. O Brasil é vítima dessa pandemia, mas a gente vai sair dessa juntos. Nós vamos nos reerguer como nação. E aqui eu quero mandar um abraço a todas as famílias do Mato Grosso que perderam alguém. Ao pai que perdeu o filho, a mãe que perdeu o filho, os filhos que perderam pais, as famílias que perderam alguém querido. Receba o abraço da ministra da Família. Receba o meu conforto, o meu consolo. E que Deus os conforte, que Deus os console. E que ninguém mais precise morrer, que essa pandemia cesse agora. Esse é o nosso desejo. Fiquem bem e saibam que o Mato Grosso é um estado... Pois é, então tá aí essa participação da ministra Damares, uma entrevista que eu fiz com ela por telefone nesse último fim de semana, não é? A gente abordou aí os principais temas, principalmente os principais temas ligados à pasta dela, que é o Ministério da Mulher, também da Família e dos Direitos Humanos. Nuremberg Alves, professor, a gente estava falando ao término da primeira parte da entrevista, o senhor comentou aí dessa situação, ligação do Ministério dela com o Ministério da Saúde, uma vez que, por se tratar de uma pandemia, não é, tem a questão da vulnerabilidade de alguns setores. No caso, os índios, os povos indígenas, são um desses setores aí. O que ela colocou aqui, que a gente pode dar uma destrinchada, aquilo que eu comentei, né, que o Ministério, tanto o Ministério dela como o Ministério da Saúde, o governo federal, como é tripartite, mandou recurso para cá, para os municípios, como mandou lá para Roraima, como mandou também lá para o Amazonas. E se está tendo algum tipo de problema aí, de questão de infraestrutura, de estrutura, não é, de hospitais e tudo mais, da assistência propriamente, tem muito que se cobrar também desses municípios, principalmente dos municípios onde, né, estão localizados os povos e do estado também. E o governo federal, mesmo com essa situação toda, tem articulado ainda mais com algumas ações para ajudar a minimizar essa situação toda. Paulo, você tem razão. Neste particular, você está coberto de razão. Porque o dinheiro veio, mas não por conta apenas do governo federal. Quando fala em dinheiro do governo federal que vem para os estados, não se pode perder de vista o papel importante que o Congresso Nacional teve na liberação desse dinheiro, na liberação desse recurso. Afinal de contas, os projetos passaram pelo Congresso Nacional. E uma vez aprovado, pressão do Congresso Nacional, que aumentou inclusive os valores, e que veio, ou que esses valores, esse dinheiro veio para os estados, veio para os municípios. E aí o Paulo está coberto de razão. Aliás, ele sempre foi e será um grande jornalista. Tem que cobrar, sim, de prefeitos, tem que cobrar, sim, de governadores, tem que cobrar, sim, do governo federal. E aí eu vou abrir um pequeno parênteses, amigo, para acrescentar um detalhe. Veja, é responsabilidade, está lá na Constituição Federal, não estou inventando nada, é uma responsabilidade mesmo da União, dos estados e dos municípios a saúde pública. O fato de mandar dinheiro não cumpriu completamente a sua parte. E um outro detalhe, amigo, nós estamos num momento atípico. É um enfrentamento a um único inimigo comum a todos nós. Deveria, a meu juízo, deveria mesmo o governo federal, através do Ministério da Saúde, unir, juntar, respeitando a lei federal que foi aprovada neste ano, que permite ao Ministério da Saúde
governadores e prefeitos tomarem medidas e iniciativas para o combate ao coronavírus. Então, deveria estar juntando todos eles. No caso de Mato Grosso, por exemplo, o governador do estado, os 141 prefeitos e o governo federal no combate a um inimigo comum nosso. No entanto, isso não foi feito. O governo apenas mandou dinheiro e atrapalhou em alguns momentos, como, por exemplo, aí a meu juízo, o ministro Mandetta estava fazendo e tendo um desempenho exemplar. Não tem sentido trocar-se o ministro no meio de uma pandemia. Não tem sentido, amigo. Não tem sentido mesmo. Principalmente quando esse ministro estava cumprindo com a sua parte, estava cumprindo com as suas obrigações. Por outro lado, também eu quero concordar, mais uma vez, com o meu amigo Paulo. Temos que cobrar de todo mundo, temos que cobrar de governador, temos que cobrar de prefeitos, temos que cobrar dos parlamentares. Os parlamentares têm um papel importante, ou deveria ter um papel importante, e, no entanto, eles não estão tendo esse desempenho exemplar. Nem na Assembleia Legislativa de Mato Grosso, com exceção de uma outra ocasião, de um outro parlamentar, os vereadores, sobretudo dos polos do estado de Mato Grosso, também não estão tendo um desempenho exemplar. A gente fala muito, faltou fiscalização. A Câmara de Vereadores de qualquer município tem um papel ímpar de fiscalizar, mas ao fiscalizar, ajudar a administração pública. Volto a repetir uma frase que eu tenho que repetir sempre. Nós temos um único inimigo comum. Um único inimigo comum, amigos. Então, deveríamos estar parlamentares municipais, parlamentares estaduais, parlamentares federais, governador do estado e prefeitos do município no combate ao coronavírus. Essa questão toda também tem que se dizer o seguinte, eu já penso de uma forma um pouquinho diferente no seguinte sentido, Lorenberg, e é bom que a democracia existe, que a gente pode usar e abusar dos nossos argumentos, não é? Essa questão da alçada, né, do raio de ação do governo federal. E existe hoje, com esse ministro novo que entrou aí, que é o Pazuello, existe essa articulação, existe uma conversa mais próxima. Tanto ontem até que esteve o secretário de Estado, o Gilberto, dizendo que, inclusive, há remessas de medicamentos que têm vindo do governo federal, tem havido essa proximidade nas articulações, nas conversas, talvez não a contento, mas melhor do que havia antes, não é? E aí eu tenho também acompanhado aí secretários de Estado de vários outros estados aí do país, elogiando, especialmente os do Nordeste, elogiando o Pazuello por conta da forma diferente de gerir. Então, aí tem esse detalhe que eu queria registrar e tem outro detalhe também que eu quero falar para você sobre o raio de ação do governo federal. Já disse aqui nessa bancada, volto a dizer que o governo federal está limitadíssimo por conta das suas ações, considerando leis que foram aprovadas esse ano ou não, por conta de uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Ele disse, não é, que a autonomia de estados e municípios deve ser respeitada. Deve ser respeitada. O que sobrou para o Estado Federal, o que sobrou para o governo federal, foi basicamente essa ação aí de mandar dinheiro para cá, evidentemente com a aprovação do Congresso Nacional, houve realmente, ninguém trabalha sozinho, ainda mais no sistema que a gente vive, não é? Mas aí o governo federal ficou limitado a isso, basicamente mandar dinheiro, mas não tem feito só isso, a Damares acabou de mostrar aqui, mesmo com isso, mandando dinheiro para cá, está aí o Ministério dela em ação, juntamente com a Casa Civil, com o Ministério da Saúde, também criando formas de amparar melhor os vulneráveis, os mais vulneráveis. Então, vamos dizer o seguinte, que a questão da abrangência das ações do presidente da República, essa abrangência está limitada por conta de uma decisão
teratológica, eu não tenho outra forma de chamar, senão absurda, do Supremo Tribunal Federal, onde tira o poder de ação daquele que poderia estar organizando tudo. Uma coisa que eu acho que poderia ser feita, por exemplo, o governo federal poderia achar no seu sistema ali uma espécie de almoxarifado, ver aonde que está sobrando, por exemplo, equipamentos naqueles estados onde já está em declínio o índice da Covid e mandar para onde está precisando, por exemplo, né? Isso é uma ação que poderia estar sendo feita de forma mais eficiente pelo governo federal, pelo Ministério da Saúde. Aí, uma outra coisa que eu queria te falar também, Lorenberg, que o professor Lorenberg colocou a posição do Mandetta, eu já acho o contrário, né? Eu não acredito que o Mandetta estava fazendo um trabalho extraordinário, não. Sabe por quê? Eu explico. O Mandetta, quando esteve, fora o fato de ter errado por várias vezes as previsões dele, né, que o pico ia ser em abril, ia ser em não sei quando, aí foi prorrogando mês a mês e nunca chegava-se àquilo que previa o senhor Mandetta. Mas o que eu quero deixar de mais a observação maior nesse sentido, não é, para encerrar essa questão, para a gente avançar aqui nos outros temas da Damares, é que o Mandetta, na verdade, ele foi o garoto propaganda número 1 do Fique em Casa. Era o maior fique em casista que se viu nessa época de pandemia no Brasil. E aí eu pergunto para você aí, o isolamento radical, esse horizontal aí, resolveu? Em algum lugar do planeta resolveu? Se não, fomentar aí a fome, o desemprego. E eu estou considerando o seguinte, que existe a questão sanitária e existe a questão econômica. Uma coisa não pode ser dissociada da outra. Não é aquela história de, mas a vida vale mais. Todo mundo sabe que a vida vale mais, mas não se pode tirar de consideração a situação da economia. Por quê? Olha só o que o Mandetta fez, não é? Todo mundo em casa, todo mundo radicalmente em casa, o tal do isolamento horizontal. O que está tendo aí? Uma avalanche de óbitos, não é? Por conta dessa situação. As pessoas ficam aglomeradas em casa. E todo mundo que vive num espaço amplo, vai lá nas favelas do Rio de Janeiro, vai nos bairros, nas palafitas, aqui em Cuiabá, no Mato Grosso, por exemplo, vai nesses bairros menores aí, onde a infraestrutura é precária. Não se consegue fazer esse isolamento radical sem considerar aí que existem as consequências dele. Em função disso, deixa eu ver aqui quanto eu estou de tempo aqui, está estourado, eu não considero que isolamento radical, horizontal, tenha resolvido não. Mas de todo modo, Lorenberg, eu quero encerrar aqui, agradecendo você pela participação aqui. A gente tem que encerrar aqui porque a voz do além está dizendo que a gente estourou aqui. Foi bom a entrevista da Damares, na sua opinião? Eu volto aqui a insistir na primeira frase. Você tem que parabenizar você, a entrevista foi necessária, mas faltou algumas coisas, não nas perguntas, mas na resposta. Por exemplo, quando a Damares fala que a violência contra a criança, esqueceu de dar um exemplo. A gente pode falar sobre isso amanhã. Esqueceu de dar o exemplo do João Pedro, que foi assassinado em casa. Então, quer dizer, existem outros exemplos que faltou. Faltou a política pública do Ministério, que não tem. Então, existe uma série de outras falhas. A gente fala mais sobre isso amanhã, porque a gente tem que encerrar o programa. Amanhã a gente vai estar entrevistando aqui a secretária de Estado de Educação, a Marionese Klimachowski. A gente vai falar sobre a volta às aulas que está acontecendo via online. Acompanhe às 7h30 da noite de amanhã aqui no Opinião. Fica bem, fica com Deus também.